falta de dinheiro é uma questão temporária. Pobreza é um estado de espírito. Você está onde você está hoje, agradeço um problema que você teve na vida. Porque a maior esperteza do mundo é ser honesto. Todo mundo tem o potencial. Para ser bem sucedido na vida é muito simples. Você tem que fazer o que precisa ser feito. Só que a maioria não está disposta. Fala sobre, mas não faz. O universo só conspira a favor de ação. Enquanto você estiver pensando, nada acontece. Existe uma coisa chamada reestruturação. Picasso dizia o seguinte: você não pode construir sem destruir. Se você quiser construir uma casa, você tem que furar o buraco, você tem que destruir a madeira, você tem que destruir a pedreira. Então tem que haver um processo de destruição para haver um processo de reconstrução. Enquanto você não tem dinheiro para pagar a sua conta no fim do mês, Maurício, dinheiro é importante para você. O dia que você não tem mais problema financeiro na sua vida, você vai se preocupar com coisas mais importantes. Então, o dinheiro é uma simbologia. Então, você ter dinheiro, o único valor que o dinheiro tem é que o dinheiro lhe permite fazer coisa que o dinheiro não compra. Mas você tem direito de descobrir isso por conta própria. Não acredite no seu vizinho. Deixa eu contar para vocês um estudo que foi feito em Harlem, em Nova York, que você sabe é uma das zonas mais pobres do mundo. Eles pegaram um grupo de estudantes em Harlem e dividiram em dois grupos, todos na mesma classe. Um grupo tinha o privilégio de uma vez por mês, durante 6 meses, passar um dia em Manhattan, vendo como que um executivo vivia, como que ele tomava o café da manhã, como que ele trabalhava, etc. E o outro grupo não tinha essa possibilidade. 10 anos depois eles reavaliaram, sabe o que eles descobriram, Roseli? Que o grupo que durante 6 vezes teve a possibilidade de ter aquela visão de como o executivo funciona, estava muito melhor financeiramente, intelectualmente, que o outro grupo. O que nós precisamos dar para as pessoas é visão, mas aí mesmo a classe elevada não tem visão no Brasil. Se perguntar para um jovem de 16 anos hoje, qual é o seu maior sonho? Sabe o que ele responde para você? Mudar para o exterior. Se você se concentra naquilo que você não quer, ao invés de se concentrar naquilo que você quer, é como se você estivesse dirigindo um ônibus, olhando pelo retrovisor. Você sabe de onde você está vindo, você não sabe para onde você está indo. Segundo, só querer não é poder. Eu acho que a frase querer é poder é furada. Se você entrar numa quadra de basquete com regra de ping-pong, você não consegue fazer um ponto. Não é só querer ganhar o jogo. Você tem que conhecer a estratégia, você tem que conhecer a regra. No livro Prosperidade eu ensino a lei do ganhar, a lei do gastar, a lei do economizar e a lei do investir, que são leis universais, que funcionam no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos. Se você não entende a lei do ganhar, a lei do gastar, a lei do economizar, a lei do investir, você pode ser um excelente matemático, um excelente linguista, você vai depender do salário do fim do mês. Você aprende na vida através de duas coisas. Você aprende através da sua própria experiência, que está incluindo os seus erros, e você aprende através das pessoas que sabem. Sabe o que é que eu fiz para aprender através das pessoas que sabem? Eu procurei quem sabia, eu procurei os indivíduos que ganharam o prêmio Nobel. Então eu falei, eu posso aprender por conta própria, mas vai levar muito tempo. Existe um ditado que diz o seguinte: o tempo é o melhor dos mestres, só que acaba matando todos os seus discípulos. Então eu falei, eu não quero esperar aprender por conta própria, eu vou aprender de quem sabe. Quem sabe? E eu questionei, bom, de quem deve saber quem ganhou o prêmio Nobel. Então eu comecei a estudar os indivíduos que ganharam o prêmio Nobel, através dos seus erros. É muito interessante, mas a vida é curta e não dá tempo para fazer. Uma vez eu estava em Belo Horizonte dando um curso e um indivíduo me abordou e disse, nós temos um indivíduo aí, um empresário famoso mineiro, e ele tem um superintendente que não voa de avião. E ele está tendo um problema seríssimo, porque esse indivíduo teve uma reunião semana passada em Porto Alegre, gastou 2 dias para chegar lá, 1 dia para a reunião, 2 dias para voltar, gastou a semana inteira para uma reunião de meia hora. Eu conversei com esse indivíduo, ele me contou a história dele. Ele entrou num concurso que tinha 1.640 candidatos, tinha 4 vagas no Brasil. Eles selecionaram 32 vagas, ele ganhou, ele estava no meio. Selecionaram 12, ele estava no meio. Selecionaram 4, ele estava no meio. Ele queria Belo Horizonte ser o gerente-geral do Otton Palace, ele ganhou. Ele foi trabalhar, quando ele chegou para trabalhar, ele perguntou, onde é que é o meu escritório? 25º andar. Ele não andava de elevador. Ele subiu 25 andares, trabalhou, foi até a hora do almoço, desceu, entregou tudo, perdeu o trabalho. Por ironia do destino, Lázaro, eu estava conversando com esse indivíduo no lobby do Otton Palace. Depois de 10 minutos de trabalho, ele entrou no elevador e sumiu. Ele ia sumiu no 25º, ou subiu? voltava no primeiro. Ia no 25º, voltava no primeiro. Fiz ele perceber, se você entender, se eu vou te dar uma recordação rápida da psicologia, na psicologia é o seguinte: pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Se eu mudo o pensamento de um indivíduo com relação a um elevador, o modo como ele pensa em relação... Porque o medo, Roseli, não cai do céu. Eu tenho medo de elevador. Isso não existe.
O medo vem de um pensamento que ele tem, só que esse pensamento não está mais a nível consciente, foi para o nível inconsciente. 99% do que nós pensamos vem do inconsciente. Então o consciente é muito pequeno. Então quando você traz a nível consciente esse componente linguístico, o alfabeto do cérebro, da linguagem cerebral é muito simples, tem 3 letras. Imagem, som e sentimento. Se eu trabalho com a imagem, com o som e com o sentimento, do modo como ele pensa em elevador, o sentimento dele muda, o comportamento dele muda. Que uma faca é uma faca. Você pode usá-la para passar manteiga no pão ou para matar alguém. Por causa disso, você não vai deixar de vender faca. Comunicação é uma arma. Você pode usá-la para ajudar o mundo ou para prejudicá-la. Se eu estou mirando num alvo, se eu estou com a bala no cano do revólver, e se eu já dei 100 mil tiros e acertei todas eles, o próximo que eu atirar, você acha que vai acertar? Claro que eu acho que vou acertar. Você acha que eu vou pensar que eu vou errar? Não, primeiro eu tenho que atirar para ver. Então isso aí não tem nada de humildade, não. Isso chama-se estratégia em ação. Coloco o que eu vou fazer como possibilidade e não como expectativa. Quando eu coloco como possibilidade, Jorge, e não acontece, continua sendo uma possibilidade. Se eu coloco como expectativa e não acontece, eu fico frustrado. Visão. Uma sociedade sem visão é uma sociedade em perigo. Uma nação sem visão é uma nação em perigo. Um indivíduo sem visão é um indivíduo em perigo. Falta noção de realidade. Se você ligar para mim e dizer assim, doutor Laí, como que eu chego a São Paulo? Eu pergunto, Pepe, onde é que você está? Se você falar, não sei, eu não posso lhe ajudar. Falta coragem para transformar a realidade em visão. E todo indivíduo que se propõe a mexer na realidade, jogam pedra nele, porque faz parte. O status quo é um negócio que todo mundo gosta. Todo mundo fala em mudança, Pepe, da boca para fora. Na hora que você da empresa é muito comum isso. Vamos mudar. Tá bom, nós vamos acabar com o estacionamento. Não. No meu estacionamento ninguém mexe. É mudança, é da boca para fora. Diz que quem quer realmente mudança é um bebê com a fralda molhada. Enquanto a fralda estiver fria, enquanto estiver quentinha, nenhum bebê não quer. E quarto, você tem que trabalhar eticamente. Eu acho que a maior esperteza do mundo é ser honesto. Falta de dinheiro é uma questão temporária. Pobreza é um estado de espírito. Para eu ganhar, você não precisa perder, a não ser que você insista, aí o problema é seu. Mostramos que o universo é um lugar potencialmente abundante, feito para todos ganhar. Tudo que aconteceu na sua vida de importante, aconteceu num ângulo de 90. Se você é casado, um dia você não levantou e disse assim, hoje eu vou escolher a minha esposa. Você foi em algum lugar, conheceu alguém e acabou casando. Ou seja, num ângulo de 90. Você foi e conheceu alguém e casou. Então, se você for observar, Jorge, tudo de importante na sua vida ocorreu num ângulo de 90. Você foi fazer uma coisa mais importante aconteceu. Se você não tivesse ido naquele dia, naquele lugar, você não teria encontrado a pessoa que você encontrou e casado com ela. Tem momentos que aconteceu com você que foram espetaculares, tudo deu certo. Então por que deu certo? Porque você tinha uma integração entre o seu hemisfério esquerdo e direito. Se eu pegar essa luminosidade aqui, ela não vai a 100 metros de distância. Se eu pegar um raio laser, eu jogo a 1 quilômetro de distância. Por que eu jogo? Porque estão todos os raios estão congruentes. Se você tiver o hemisfério esquerdo puxando para um lado, o hemisfério direito puxando para outro, se tiver conflito, você gasta energia internamente. Então eu mostro como você alinha isto, no sentido do laser. E terceiro, no universo tem fase. Nasce, além das cresce, fases econômicas. Atinge um pico, deteriora, ou fica pequeno, ou desintegra. Então os gregos passaram por isso, os romanos passaram por isso. Isso acontece com as civilizações, por exemplo. O brasileiro estiver de braço cruzado, esperando que um super-homem, presidente, vai aparecer. Nada acontece no seu universo físico sem a sua participação. Eu não tenho uma mensagem para resolver o problema de todo mundo. Cada um resolve o seu. Trabalhe, não espere que alguém vai lhe entregar nada. Você faça a sua parte. Se cada um fizesse a sua, como os japoneses fazem, nós seríamos bem mais próximos. Que os problemas são os nossos melhores amigos. Você está onde você está hoje, agradeça um problema que você teve na vida. O Japão está onde ele está hoje por causa da guerra da bomba de Hiroshima e Nagasaki. A Alemanha está onde ela está hoje por causa da Segunda Guerra Mundial. Então, todo problema, ele tem uma parte boa da coisa. O modo como o universo nos ensina é através de problemas. A palavra crise do chinês tem 2 significados, perigo e oportunidade. Você quem escolhe. Então, eu acho que a crise faz mal? Não, eu acho que faz até bem, porque é baseado na crise que você acorda. Então, eu acho que talvez o Brasil precisasse de uma crise ainda maior, para acordar de vez todo mundo. Porque é um país onde tudo que planta cresce, não tem inverno, não tem guerra, e nós ficamos nessa história aí, esperando alguém resolver o seu problema. Ninguém vai resolver o seu problema. Se a vida lhe deu um limão, faça dele uma limonada. Ou seja, se a vida lhe deu um limão, se lhe deu um problema, aproveite a parte positiva desse problema. Você está onde você está hoje, Jorge, agradeça o problema que você teve na vida. O cérebro humano ele é sintrópico. O que significa?
Quando você sobrecarrega ele com um problema, ele cresce. Isso é ser sintrópico. Se eu caminho, eu tenho que ver metros na minha frente, senão eu bato. Se eu dirijo, eu tenho que ver quarteirões na minha frente, senão eu bato. Se eu piloto um avião, eu tenho que ver milhas na minha frente, senão eu bato. Quanto maior é a velocidade que você vive, maior tem que ser a sua habilidade de antecipar o futuro. O que eu digo é o seguinte, você tem que viver o hoje e planejar o amanhã. Se você viver só o hoje, não vai chegar a lugar nenhum. Se você planejar só amanhã, você não paga o operário no fim do mês. Então, essa dinâmica, essa criatividade no sentido de viver o hoje e planejar o amanhã que precisa no executivo brasileiro.